Olá, pessoal. Eu sou Rosélia, educadora popular da Fase Bahia, e hoje nós estaremos fazendo a gravação de mais uma videoaula que faz parte do serviço de até à distância, que vem sendo realizado pela Fase em parceria com a KSDR e Governo do Estado. Então, essa ação, ela é parte do Plano Emergencial de Manutenção dos Serviços de AT, que vem sendo realizado junto com os diretores, os agricultores e os agentes comunitários rurais das associações que são beneficiadas pelo Bahia Produtiva, isso nos territórios do Baixo Sul e Vale de Criçá da Bahia. A nossa aula de hoje, ela terá como temática cooperativismo, onde o nosso objetivo será abordar conceitos e um pouquinho da história ao longo do tempo sobre o cooperativismo no mundo. Então, cooperativismo ele é considerado mundialmente como um movimento social e econômico realizado entre indivíduos, entre pessoas que se baseiam em uma visão colaborativa. O cooperativismo ele tem como premissa a colaboração entre indivíduos de um mesmo grupo social, de um mesmo grupo econômico, onde esses indivíduos se unem para evoluir ou para solucionar problemas em comum. Ou seja, em uma cooperativa, em uma sociedade cooperativa, todos os envolvidos participam das atividades e decisões de forma a atingir o bem comum e a satisfação das necessidades coletivas. Então, conceituando cooperativa. O Congresso de Praga, que foi realizado em 1948, ele definiu sociedade cooperativa ou simplesmente uma cooperativa com os seguintes termos: será considerada como cooperativa, seja qual for a constituição legal, toda a associação de pessoas que tenham por fim a melhoria econômica e social de seus membros, pela exploração de uma empresa baseada na ajuda mínima e que absorva os princípios de Rochdale. Já em setembro de 1995, durante o Congresso Centenário, em comemoração do centenário da Aliança Cooperativa Internacional, em Manchester, na Inglaterra, foi apresentado o seguinte conceito: cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida. Vale ressaltar que este é um conceito utilizado mundialmente para se definir cooperativa. No entanto, em 2002, a Organização Internacional do Trabalho, ela apresentou em sua recomendação 193, que foi votada em 20 de junho de 2002, um conceito distinto de cooperativa, afirmando que, para os fins desta recomendação, o termo cooperativa se define como uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais em comum através da criação de uma empresa de propriedade conjunta e gerida de forma democrática. Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a origem do cooperativismo. Então, ações cooperativistas, elas são encontradas desde a antiguidade. Isso desde quando o homem, ele já demonstrava, já sentia necessidade, já tinha tendência a viver em grupo, a viver em comunidade, isso para defender seus interesses em comuns, como por exemplo a caça, a pesca, a prática da agricultura, entre outros. No entanto, o cooperativismo moderno
ele surgiu junto com a Revolução Industrial e, assim, sendo utilizado como uma forma de amenizar os impactos do capitalismo que trazia consigo práticas de desigualdades econômicas e sociais que afligiam as classes trabalhadoras. Infelizmente, esses impactos do capitalismo a gente consegue ainda, eles se perpetuam até os dias de hoje. Durante a Revolução Industrial, diversos movimentos de cooperação eles foram conduzidos tanto na Inglaterra como na França por idealistas como, por exemplo, Robert Owen, Louis Black, Charles Fourier e vários outros estudiosos que até hoje são considerados como os precursores do cooperativismo. Eles defendiam propostas baseadas nas ideias de ajuda mútua, da igualdade, do associativismo e da autogestão. Porém, só em dezembro de 1844, no bairro de Rochdale, em Manchester, isso na Inglaterra, surge a então considerada primeira cooperativa fundada com a participação de 28 pessoas, sendo 27 tecelões do sexo masculino e uma mulher tecelã. Essa cooperativa ela foi denominada como a Sociedade dos Povos Pioneiros de Rochdale. Uma cooperativa que teve o homem como principal finalidade e não o lucro. Os tecelões de Rochdale buscavam naquele momento uma alternativa econômica para atuarem no mercado frente ao capitalismo ganancioso que o submetiam, às práticas abusivas, como, por exemplo, a exploração da jornada de trabalho, onde mulheres e crianças chegavam a trabalhar até 16 horas diárias, e também como alternativa ao desemprego que estava crescendo, advindo da Revolução Industrial. Continuando com a linha do tempo do cooperativismo, em 1889 surge a primeira cooperativa que se tem registro no Brasil, uma cooperativa em Ouro Preto, Minas Gerais, que foi registrada com o nome Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Em 1895, foi criada a Aliança Cooperativa, a ACI, em Londres, para dar continuidade aos pioneiros de Rochdale e ser representante mundial do movimento cooperativista em todas as esferas. Em 1902, surgiu a primeira cooperativa de crédito da América Latina, que foi constituída no Brasil, isso em Nova Petrópolis. Foi fundada sob o nome Sociedade Cooperativa Caixa de Economias e Empréstimos de Nova Petrópolis. Com o passar do tempo, essa cooperativa sofreu várias alterações na sua razão social e no seu nome, e hoje é conhecida como a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pioneiros da Serra Gaúcha, ou seja, Sicredi Pioneira RS. Em janeiro de 1902, foi criado o Decreto Legislativo número 1637, regulando a organização de sindicatos profissionais e de sociedades cooperativas. Com o passar do tempo, esse decreto sofreu várias alterações no que tange a parte relacionada às sociedades cooperativistas, e daí foram criados outros decretos até chegar à legislação que está em vigor hoje, sendo considerada como uma lei maior do cooperativismo, que a gente vai ver mais na frente. Em 1923, foi comemorado pela primeira vez o Dia Internacional do Cooperativismo, que até hoje é comemorado no dia 4 de julho.
No entanto, no início, ele era reconhecido como o Dia da Cooperação, depois passou a ser chamado como o Dia do Cooperativismo e atualmente é reconhecido como o Dia Internacional do Cooperativismo. Então, a primeira celebração realizada sobre o Dia do Cooperativismo, ela aconteceu em 1923, com uma confraternização entre todos os povos ligados às atividades cooperativistas. Porém, oficialmente, essa data ela só foi criada em 1994, ou seja, quase 70 anos depois, a data de comemoração de 4 de julho do Dia Internacional do Cooperativismo, ela entra no calendário de datas comemorativas. Em 1925, foi criada a Bandeira do Cooperativismo Mundial. Ela era representada por 7 cores, as 7 cores do arco-íris, mas em um próximo momento a gente detalha a simbologia e o significado da bandeira do cooperativismo e suas cores, que já sofreu várias mudanças aí com o passar do tempo e hoje ela é totalmente diferente da originária de lá de 1925. Em 1932, foi criado o decreto sobre o número 22.239, que foi um marco decisivo para a consolidação do cooperativismo no Brasil. Esse decreto ele reforma as disposições do decreto legislativo número 1637, de janeiro de 1907, na parte referente às sociedades cooperativas. Em 1937, em um congresso da Aliança Cooperativa Internacional, em Paris, foram reunidas as regras de funcionamento e gestão das sociedades dos pioneiros de Rochdale e foram transformadas nos 5 princípios iniciais do cooperativismo, que são adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica dos membros, autonomia e independência e educação, formação e informação. E só em 1966 que foi adotada o 6º princípio do cooperativismo, a intercooperação, já que as cooperativas elas atendem às necessidades de seus membros e fortalecem o movimento cooperativista quando elas atuam em conjunto entre si. Em 1969, um outro marco bastante relevante na história do cooperativismo foi a criação da OCB, e isso durante o Congresso Brasileiro de Cooperativismo, que foi realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A criação da OCB ela se deu bem antes da Lei 5764 de 71, que é considerada a Lei Geral do Cooperativismo, entrar em vigor. Então, a criação se deu a partir da fusão de 2 outras entidades de representação do cooperativismo que existia no Brasil desde as décadas de 60, que foi a Aliança Brasileira de Cooperativismo, conhecida como ABCOP, e a União Nacional das Associações de Cooperativa, a UNASCO. Então, a partir dessa fusão, dessas 2 organizações, deu-se a origem à OCB, que passou a ser representante única do cooperativismo no âmbito nacional, enquanto uma sociedade civil, órgão técnico, consultivo, que foi estruturado depois nos termos da Lei 5764/71, que é a Lei Geral do Cooperativismo. E em 1971 foi sancionada a lei que regulamenta a Política Nacional de Cooperativismo,
e o regime jurídico das sociedades cooperativistas, que é a Lei 5764, de 16 de dezembro de 1971. Essa lei é considerada como a lei geral do cooperativismo, ela está em vigor até hoje. E assim, a partir de 71, houve um desenvolvimento significativo do cooperativismo no Brasil. Segundo a lei, ela define cooperativa como uma associação de pessoas com interesses comuns, economicamente organizada, de forma democrática, contando com a participação livre de todos e respeitando direitos e deveres de cada um de seus cooperados, ao qual presta serviços sem fins lucrativos. A Lei Suprema do Brasil, que é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, popularmente conhecida como a Constituição Federal, ela ampara legalmente a constituição de cooperativas, isso no seu artigo 5, no inciso 18, quando ela deixa livre a criação, a constituição de associações e cooperativas pelos cidadãos, sem a interferência estatal, tanto na Constituição como também no seu funcionamento. Outro marco importante na linha do tempo, na história do cooperativismo, aconteceu em 2009, quando surgiu a Lei Complementar 130, que reconheceu as cooperativas de crédito como instituições financeiras. Essa medida ela possibilitou às cooperativas de crédito de todo o país estabilidade jurídica para atuarem no mercado financeiro de igual para igual com os bancos. Claro que com muitas vantagens para os seus cooperados. Outro marco importante na história do cooperativismo aconteceu em 2012, com a criação da Lei 12.690, que tem como objetivo disciplinar e organizar o funcionamento das cooperativas de trabalho, e também é essa lei que institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho. Então, pessoal, como observamos, a Lei Geral do Cooperativismo, ela foi criada, ela foi sancionada em dezembro de 1971. Isso há aproximadamente 49 anos. E só agora, recentemente, há 5 anos atrás, no ano de 2015, foi apresentada ao Senado Federal um projeto de lei, uma PL, sobre o número 519, que dispõe sobre as sociedades cooperativistas. E essa PL ela tem como objetivo revogar a Lei 5764, que é de 1971. No entanto, já estamos em 2020 e a última movimentação dessa PL ela aconteceu em março de 2019, quando ela foi encaminhada para a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviços Públicos, e até hoje ela está lá e estamos aguardando o parecer do relator. É isso aí, eu acredito que atingimos o objetivo da nossa aula de hoje, que era apresentar um pouco da história do cooperativismo, e para isso perpassamos aí por mais de 17 décadas de história. Iniciamos lá com a constituição da primeira cooperativa em Rochdale, em 1844, e chegamos até a PL 219 de 2015. Na próxima aula, nós temos interesse de falar um pouquinho sobre os valores, os princípios e a simbologia do cooperativismo. Gratidão a todos e a todas, e finalizo hoje minha aula com a mensagem de Bruno de Almeida, que ele disse o seguinte: o movimento cooperativo é uma organização para a mudança social, das, para e com as pessoas. Muito obrigada e até a próxima.
A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.